que consideras tu que há de espantoso em que também o Deus ache que é melhor para mim morrer agora? Não sabes que até este momento tenho considerado que nenhum homem usufruíra de uma vida melhor do que a minha? E o que é mais agradável ainda, eu tinha consciência de ter vivido toda a minha vida com piedade e com justiça, de modo que, tendo por mim próprio grande estima, sentia que aqueles que conviviam comigo me consideravam de igual modo. Agora, pelo contrário, se a minha idade continuar a prolongar-se, sei que será necessário que sofra as consequências da velhice. Ver pior, ouvir menos, ser mais lento e aprender e mais esquecido do que aprendi. Ora, se tiver essa percepção de que me tornarei mais fraco, continuava Sócrates, e tiver de me censurar a mim mesmo, como é que poderia continuar a viver com gosto? Mas talvez, o Deus dizia ainda, na sua benevolência, me esteja a facultar não só o momento mais agradável da minha idade, para dar por concluída a minha vida, como também a morte mais fácil. De fato, se me condenarem agora, é óbvio que me será aplicada a morte, que é tida como mais fácil por aqueles que se dedicam a essas matérias, a menos penosa para os meus amigos, a que traz a maior saudade pelos mortos, porque não deixa lembrança nem de vergonha nem de pena no pensamento dos companheiros. Antes, põe término à vida, enquanto o corpo e a alma ainda têm capacidade de demonstrar entendimento. Como é que não será forçoso que se sintam saudades de quem morre nessas circunstâncias? Com razão, insistia ele, se opunham os deuses a que me ocupasse de meu discurso de defesa, na altura em que tínhamos por indispensável, a todo custo, encontrar como fugir. Porque se tivesse conseguido, é óbvio que, em vez de abandonar já a minha vida, estar-me-ia a preparar para morrer afligido pelas doenças ou pela velhice, a quem ocorre todas as dificuldades numa total privação de alegrias. Não, por Zeus, Hermógenes, afirmara-lhe, não serei eu que vou ansiar por uma tal situação. Antes, acredito que todas essas vantagens as recebi dos deuses e dos homens, incluindo a opinião que tenho de mim mesmo. E se por causa de tais benefícios desgraçados os juízes, aos juízes, então antes prefiro morrer a viver servilmente, mendigando o benefício de uma vida muito pior do que a morte. Contava ele ainda que fora com estas apreciações que, quando seus adversários do julgamento o acusaram de não reconhecer os deuses que a cidade reconhece, e de, uma vez, introduzir novas divindades e corromper a juventude, se apresentou diante dos juízes e disse, eu, meus senhores, em primeiro lugar, interrogo-me, perplexo, sobre qual o conhecimento de Meleto, para afirmar que eu não reconheço os deuses que a cidade reconhece. É que qualquer um dos que aqui estão presentes, incluindo o próprio Meleto, quando queriam, podiam ver-me a fazer sacrifício nas festas da cidade e nos altares públicos. E quanto às novas divindades, será que consideram que as introduziria ao dizer que a voz de Deus se manifesta para me dar sinais sobre o que devo fazer? Ora, os que consultam os gritos das aves e as palavras dos homens também baseiam as vozes as suas decisões. Alguém discutiria que os trovões não sejam vozes, ou mais importante dos presságios? E a sacerdotisa, que tem o seu assento na trípode de Delfos, que anuncia, também ela, a mensagem de Deus através da voz. Antes que o Deus conhece o futuro e está disposto a transmiti-lo a quem ele quiser, isso também, tal como eu digo, todos dizem e todos o creem. Mas enquanto os outros chamam augúrios, vozes, casualidades e profetas aqueles que lhe enviam sinais, eu chamo-lhe divindade. E penso que, chamando-lhe assim, o faço com maior verdade,
e com maior piedade que o que atribui às aves o poder dos deuses. E esta é a prova de que não estou a mentir em relação ao Deus, tendo anunciado a muitos dos meus amigos os seus sinais. Em nenhum caso pareceu que me tivesse enganado. Ao ouvir essas palavras, os juízes protestavam, uns por desconfiarem das suas afirmações e outros invejosos, por ele obter dos deuses mais favores dos que eles conseguiam, e Sócrates continuava: mas escutai ainda o seguinte, para que aquele que entre vós o queiram, desconfie ainda mais da graça com que fui honrado pela divindade. Certo dia, Querofonte dirigiu-se ao oráculo de Delfos para o interrogar a meu respeito, na presença de grande número de testemunhas. E Apolo respondeu-lhe que nenhum homem era mais livre, nem mais justo, nem mais sensato do que eu. E como, de novo, ouvindo essa resposta, os juízes pareciam agitar-se ainda mais, Sócrates prosseguiu: contudo, meus senhores, o Deus disse coisas muito mais importantes sobre Licurgo, o legislador dos lacedemônios, do que a meu respeito. Conta-se, pois, que, ao entrar no templo, se lhe dirigiu assim: hesito se devo chamar-te Deus ou homem. A mim não me comparou com um Deus, mas soube avaliar que me distingui muito dos homens. Mesmo assim, não é por essa razão que tendes forçosamente de acreditar no Deus. Antes, deveis examinar cada uma das palavras que o Deus proferiu. Em primeiro lugar, quem é que conheceis, que seja menos escravo do que eu dos desejos do corpo? E que outro homem conheceis mais livre do que eu, que não recebo de ninguém nem ofertas nem salário? E a quem, com razão, consideraríeis mais justo do que esse, que assim se contenta com o que tem e não necessita de qualquer bem alheio? E como seria possível, com razão, alguém dizer que não sou um homem sábio? Eu, que desde o tempo em que comecei a compreender o que se dizia, nunca mais deixei de investigar e aprender tudo quanto de bom pude. E quanto à eficácia de meu trabalho, não vos parece também que é uma prova o fato de muitos cidadãos que procuram a virtude e também muitos estrangeiros preferirem, de entre todos, acompanhar-me a mim? E qual diríamos que é a causa para o fato de que, mesmo sabendo todos que eu não tenho bens para retribuir, muitos estejam, no entanto, dispostos a trazer-me ofertas? Ou até que ninguém reclame de mim a retribuição de nenhum favor, e pelo contrário, muitos concordam que devem estar-me agradecidos. Ou que durante o cerco, enquanto outros lamentavam a sua sorte, eu continuei sem maiores dificuldades do que quando a cidade gozava de mais prosperidade. Ou por que é que os outros procuravam na ágora iguarias a preço exorbitante, enquanto eu consigo extrair da minha alma prazeres mais agradáveis do que esses, sem qualquer custo? E se, em verdade, ninguém pode refutar nada do que eu disse sobre mim mesmo, argumentando que estou a mentir, como é que agora não seria justo, elogiado tanto pelos deuses como pelos homens? E mesmo assim, dize-me tu, Meleto, que, com este comportamento, eu corrompo os jovens? Ora bem, nós sabemos qual o tipo de corrupção que afetam os jovens. Diz-nos então, se conheces algum jovem que por minha causa tenha passado de pio a ímpio, de sensato a insolente, de moderado a gastador, de pouco bebedor a alcoólico, de trabalhador a indolente. Eu tenho ficado na dependência de algum outro prazer perverso. Por Deus, respondeu Meleto, eu sei que as pessoas às quais convencestes a que te obedecessem mais a ti do que aos próprios pais. Concordo, anuiu Sócrates, pelo menos no que diz respeito à educação, pois sabem que essa é a área da qual me interessei. Mas no que diz respeito à saúde, as pessoas também obedecem mais aos médicos do que aos pais. E também nas assembleias, quase todos os atenienses obedecem mais àqueles que falam com sensatez do que aos parentes. Além disso, não escolheis também generais
também para generais, em vez de vossos pais ou irmãos, ou por Deus de vós mesmos, aqueles que julgais ter mais conhecimento na arte da guerra? É verdade, Sócrates, porque assim convém e assim se tem por certo. Pois também neste caso, continuou Sócrates, não acho espantoso que, enquanto nas restantes atividades, aqueles que mais sobressaem não só obtêm os mesmos direitos, como recebem as mais altas honras, eu, pelo contrário, porque alguns me consideram melhor no que é o mais importante dos bens para os homens, a educação, receba de ti uma acusação punível com a morte. É evidente que muitas outras coisas foram ditas, tanto por ele como pelos amigos que testemunharam em sua defesa. Mas eu não me proponho contar tudo quando foi exposto no processo. Antes, basta-me, acima de tudo, mostrar que Sócrates não cometera nenhum dos crimes de que era acusado, nem fora ímpio para com os deuses, nem se mostrara injusto com os homens, e nem pensara em mediante súplicas, evitar a morte. Antes, considerava até que esse era o momento propício para deixar terminar a sua vida. Que era assim que ele pensava. Tornou-se suficientemente claro quando a sentença foi negativa, pois, em primeiro lugar, quando foi chamado a fixar a sua parte da pena, não quis fazê-lo pessoalmente, nem deixou que o fizessem os seus amigos, e replicou que fixar a si próprio uma pena significaria concordar que era culpado. Depois, quando os companheiros quiseram tirá-lo da cadeira às escondidas, não o consentiu, e até pareceu zombar deles ao perguntar se conhecia algum lugar fora da Asca que não estivesse ao alcance da morte. E quando o julgamento chegou ao fim, concluiu: ora, meus senhores, aqueles que instruíram as testemunhas, indicando-lhes que deviam testemunhar falsamente contra mim, e os que se deixaram persuadir por eles, devem ter a noção de que cometeram contra eles mesmos um crime grave de impiedade e uma enorme injustiça. Quanto a mim, por que me hei de sentir agora menos orgulhoso do que antes de ser condenado, já que ninguém me convenceu de ter cometido nenhum dos crimes que me acusaram, porque a mim nunca me viram fazer sacrifícios a novas divindades, em vez de as fazer a Zeus, Hera e aos deuses que os acompanham, nem jurar por outros deuses, nem invocá-los. E quanto aos jovens, como é que poderia corrompê-los, habituando-os à perseverança e à frugalidade? E quanto aos crimes passíveis da pena de morte, o saquear dos templos, arrombar casas para as assaltar, escravizar homens livres, trair a cidade, nem sequer os meus próprios adversários me acusam de ter cometido algum deles. Por essa razão, me pergunto, perplexo, como puderam achar que eu tinha cometido algum crime merecedor de morte? Contudo, não é por morrer injustamente que tenho de me mostrar menos orgulhoso, porque a vergonha não é minha, mas daqueles que me condenaram. Consola-me a lembrança de Palâmedes, que teve um fim muito parecido com o meu. Até hoje, continua a inspirar hinos muito mais belos que os de Ulisses, que injustamente lhe causou a morte. Sei que também testemunharão a meu favor, quer o tempo que está para vir, quer o tempo passado, demonstrando que nunca causei mal a ninguém, nem tornei nenhuma pessoa pior, antes fazia bem aos que falavam comigo, ensinando-lhes gratuitamente tudo quanto de bom podia. Depois deste discurso, retirou-se com ar, atitude e passo fugente, em tudo a condizer com as palavras que acabara de proferir. Mas ao perceber que os seus companheiros choravam, perguntou: que se passa? Agora é que vos dá para chorar. Agora é que vos dá para chorar? Por acaso não sabiam há muito tempo que desde o dia em que eu nasci, estava sentenciado pela natureza à morte? Claro que se estivesse a morrer novo, enquanto podia gozar ainda de muitos bens, é óbvio que teríamos de nos lamentar, tanto eu como os que me fossem próximos. Mas pelo contrário, se tendo atingido a idade limite, liberto a minha vida das dificuldades que me esperam. Julgo que todos devem ficar felizes por eu ter esta boa oportunidade.
Estava presente um tal Apolodoro, seguidor fervoroso de Sócrates, mas em tudo mais uma pessoa simples que disse: mas Sócrates, a mim o que me traz maior pesar é ver-te morrer injustamente. Sócrates então, pelo que se conta, respondeu-lhe fazendo uma festa na cabeça: preferias tu então, meu querido Apolodoro, ver-me morrer com justiça a sem justiça? E com a pergunta sorria. E conta-se ainda que, ao ver Anito passar, comentou: eis um homem cheio de orgulho, convencido de que realizou uma grande e bela proeza, por ter conseguido que me matassem, porque, ao ver que a cidade lhe concedia grandes honras, disse-lhe que não devia educar o filho no ofício de curtidor. Que triste sujeito, este que não parece saber que aquele que de nós os dois tenha deixado, para todo sempre as obras mais úteis e mais belas, esse será o vencedor. Mas disse que acrescentou, tal como Homero fez, com que, no momento em que a vida as abandonava, algumas das suas personagens ganhassem dons proféticos. Também eu... Vamos lá, também eu... Agora quero fazer uma profecia. Tive, em tempos, um breve contato com o filho de Anito, e pareceu-me que não era fraco de espírito, pelo que asseguro que não ficará muito tempo na vida. Tempo na vida serviu o que o pai lhe reservou. Mas, se não tiver nenhum conselheiro diligente, cairá em alguma paixão vergonhosa, e há de ter uma promissora carreira de perversidade. E não se enganou nessas previsões. O rapaz, de fato, tomou gosto pelo vinho e não parou mais de beber, dia e noite, e acabou por não ter qualquer préstimo, nem para a cidade, nem para os seus amigos, nem para ele próprio. Anito, por sua vez, devido à péssima educação que deu ao filho e à sua falta de juízo, ainda agora, depois de morto, goza de má fama. Ao elogiar-se a si próprio diante do tribunal, Sócrates despertou a inveja dos juízes e tornou-os ainda mais veemente na sua condenação. A mim, contudo, parece-me que completou um destino grato aos deuses, pois evitou a parte mais penosa da vida e encontrou a mais fácil das mortes. Deu assim provas da força do seu espírito, pois, tendo percebido que para ele era preferível morrer a continuar a viver, tal como nunca rejeitara outros bens da vida, também não se mostrou cobarde diante da morte e aceitou-a e recebeu-a com alegria. Eu, por minha vez, ao refletir sobre a sabedoria e nobreza do espírito daquele homem, não posso deixar de o lembrar e lembrá-lo de o elogiar. Se algum dos que aspiram às virtudes tiver conhecido alguém que lhe tenha trazido mais benefício do que Sócrates, julgo que esse merecerá, mais do que todos, ser considerado um homem feliz. Fim.